certeza. Olá, está no ar o podcast Saúde em Pauta, sempre trazendo informações sobre bem-estar, saúde, inovação, tecnologia e, claro, o nosso complexo de saúde São João de Deus, referência em alta complexidade para centenas de cidades de toda Minas Gerais. Nós chegamos aqui com o nosso projeto Saúde em Pauta neste mês de novembro, trazendo a campanha do Novembro Azul. E hoje o tema é Quebrando Tabus e Salvando Histórias. Aqui comigo, dois urologistas do nosso complexo de saúde São João de Deus, Dr. Celso Carlos de Oliveira Filho e Dr. Arthur Moraes da Silva. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Saúde em Pauta, Dr. Arthur. Prazer, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Falando um pouquinho a respeito da saúde do homem, especialmente em novembro, a respeito especificamente do câncer de próstata. E estar aqui à disposição para estar esclarecendo, né, todas as dúvidas e estar contribuindo um pouquinho com vocês aqui com a saúde da população que a gente atende aqui no hospital. Perfeito, muito obrigado. Dr. Celso, seja bem-vindo também. Primeira vez no nosso podcast. Isso mesmo, obrigado. Eu estou aqui no hospital desde 2018, né, quando eu iniciei o período da residência. Depois me ausentei por um tempo, voltei em 2023 e permaneço aqui agora. E primeira vez que eu venho participar aqui do podcast. Vai ser um prazer contribuir aqui. Perfeito. E você tem encantado pelo nosso Centro de Inovações, né, Dr. Celso, aqui nos bastidores, falando, nossa, que bacana desse espaço, não sabia que existia. Muito legal. Realmente eu não conhecia aqui, eu sabia que... Já tinha visto os vídeos nas redes sociais, né, de outros médicos que gravaram, mas não sabia que tinha um espaço tão bem feito aqui. Bacana. Parabéns aí. Faça bom uso a partir de agora, viu? Obrigado. Lembrando que nosso Centro de Inovações está aqui anexo ao nosso Complexo de Saúde São João de Deus. Está disponível para uso de todos os colaboradores e também médicos no desenvolvimento de novas tendências, inovar, né, fazer melhor, melhorar os processos, enfim. É o pensar fora da caixinha. Nós temos até aqui uma frase: pense fora da caixa e vá para a ação. Essa é a frase que nos move aqui no nosso Centro de Inovação. Bom, vamos dar sequência então ao nosso podcast hoje, especial de Novembro Azul. Nós que tratamos tanto, né, da questão da prevenção, então é mais uma forma de levarmos conhecimento, informação e prevenção, que é o nosso foco do nosso complexo de saúde, um complexo de alta complexidade, né? E que está aí sempre cuidando, né, buscando cuidar da saúde de todos. Mas antes de dar continuidade, eu não poderia, claro, deixar de reforçar com vocês sobre a Cafeteria Café Preto, que é responsável aí pelo nosso café de sempre, e vocês ficam à vontade para se servirem aqui, tá bom? Cafeteria Café Preto, localizada na rua Rio de Janeiro 1058, na esquina ali da rua Maranhão. E vocês estarão no centro da cidade, no coração de Divinópolis, experimentando as delícias dessa Cafeteria Café Preto. Vocês podem seguir também no Instagram e conferir todos os produtos que lá são servidos no @Cafeteria Café Preto. Um grande abraço ao Lucas e também à Ana e toda a equipe da cafeteria que está sempre aí à disposição do nosso podcast, enviando essas delícias e preparando tudo com muito carinho, seja para o café da tarde, seja para o café da manhã, tudo de bom lá na Cafeteria Café Preto. E hoje, então, aqui recebendo o Dr. Arthur e Dr. Celso, vamos iniciar para falar sobre o Novembro Azul. Eu queria que o Dr. Arthur pudesse falar um pouco aí de como foi a sua carreira, a sua trajetória profissional até os dias de hoje. O Dr. Celso já deu uma palhinha ali, né, que ele chegou em 2018 no nosso hospital. E você, Dr. Arthur, como foi? Então, eu estou aqui em Divinópolis, né, desde 2021, já tem 4 anos que eu estou aqui. Desde que vim para cá, já vim para trabalhar no Hospital São João de Deus. Eu completei toda a minha formação acadêmica, né, desde a faculdade até o final da residência em Belo Horizonte. Eu fiz faculdade na UFMG, depois eu fiz residência de cirurgia geral no Hospital Júlia Kubitschek. Depois eu flertei um pouquinho com a cirurgia do trauma, fiz um ano lá no Risoleta e depois concluí no Hospital do Ipseng, onde eu fiz a minha residência de urologia, que inclusive um dos nossos membros da equipe daqui da urologia também fez a residência lá. E aí, por essa certa proximidade e uma questão de acaso, eu fiquei sabendo, né, que eles estavam crescendo muito aqui em Divinópolis, que eles precisavam de pessoas para estar ampliando essa assistência aqui, né? E aí surgiu essa oportunidade e eu agradeço a Deus de poder ter feito essa escolha, porque eu estou muito feliz aqui. A equipe, né, da qual o Dr. Celso também faz parte, é uma equipe muito boa, todo mundo tem uma sinergia muito boa, e o hospital também, um hospital que é referência aqui de toda a região. Então eu estou muito feliz, né, e satisfeito de ter feito essa escolha. Então já tem 4 anos que eu estou aqui já. Então você tem especialização em 3 áreas diferentes.
É claro que a cirurgia geral, hoje em dia, ela constitui uma necessidade para que seja feita a urologia, né? Que mesmo? Isso, você tem que ter feito antes de cirurgia geral para ser urologista. No passado não era assim. No passado, acabava-se a faculdade de medicina e você já poderia ingressar na residência de urologia. Atualmente, você precisa fazer cirurgia geral como um pré-requisito. Então, eu fiz cirurgia geral, depois eu fiz cirurgia de trauma, que não é uma necessidade, mas na época era algo que me despertava interesse. E aí, depois, acabei fazendo urologia e hoje eu estou aqui. Perfeito. Doutor Celso, a sua trajetória também foi pela UFMG? Sua formação, não? Não, eu iniciei minha formação em medicina em Uberaba, capital do Zebu. Sim. Acabei lá em 2018, logo a seguir eu vim para cá, para Divinópolis. Na época, estava tendo uma ampliação daquele programa Mais Médicos. Minha namorada, até então, minha noiva, veio para cá, né, nesse período. E dentre as instituições que ela fez inscrição, ela fez para aqui e eu vi que aqui tinha o Hospital São João de Deus, um hospital com porta aberta, um hospital de grande porte, me interessou. Me inscrevi para a residência e acabei passando aqui. Daqui eu fiquei fazendo cirurgia geral, fui residente até 2021. 2021 a gente finalizou, então, e eu fui fazer minha formação complementar, minha subespecialidade em urologia, no Rio de Janeiro, lá no Hospital Naval Marcílio Dias. Lá eu completei a formação em urologia, fiz também minha formação em cirurgia robótica, e em 2024, início do ano passado, eu... conversando com o Dr. Dene, que até então tinha sido meu chefe durante a formação em cirurgia geral, ele falou, não, Celso, vem para cá, a gente arruma um local para você, tem demanda, tem serviço aqui, eu acabei voltando aqui para a cidade, estou muito satisfeito. Que bom, que bom. O Dr. Dene, inclusive, é um grande parceiro nosso da comunicação. Já pude acompanhar algumas cirurgias com ele, justamente para divulgar esse trabalho maravilhoso que vocês vêm executando, né? Em específico e também especial, foi uma época em novembro, então, culminando aí junto com a campanha Novembro Azul. Então, assim, como você bem disse agora, doutor Arthur, é uma equipe realmente muito respeitada, uma equipe que a gente precisa valorizar mesmo, porque é referência, porque a gente sabe que todos vocês, né, têm um papel muito importante dentro dessa parte. Então, de antemão, eu queria agradecer novamente a vocês, parabenizar e dizer para o doutor Dene também, muito obrigado por ser parceiro aí da comunicação do nosso hospital, por estar contribuindo com essa divulgação, essa formação cada vez maior do público, né, que é muito importante para que eles tenham consciência daquilo que realmente é importante na parte da prevenção. Né? Perfeito. Bom, queria aqui passar a pergunta para vocês, para falar agora a respeito, então, de cara sobre a Novembro Azul, que é a campanha que é muito conhecida, mas muitas das vezes ainda cercada de mitos, de preconceitos. O homem geralmente tem muito isso, né? Queria que na visão de vocês, que vocês pudessem falar qual que é o maior tabu hoje quando se fala em prevenção de saúde do homem. Então, eu acho que ainda existe, né? A gente observa que isso vem melhorando muito, mas ainda existe por parte do homem um certo preconceito com relação a essa questão que envolve, sobretudo, a próstata, né? Porque a gente sabe que é um exame que envolve um toque retal, existe uma série de mitos, né, e superstições com relação à famosa consulta com o urologista. Então, a gente vê que isso é algo que ainda afasta o homem. E isso também existe uma coisa que é própria do homem, né? O homem, ele, como eu sou homem, a gente sabe que às vezes a gente acaba descuidando um pouco, né, da nossa saúde, diferente das mulheres, né, que tem uma preocupação um pouco maior com a preservação da própria vida. O homem, ele é um pouco mais relapso com isso. Então, eu acredito que falta, né, um pouco mais de orientação e de informação para a gente poder estar divulgando isso, né, e deixando o homem tranquilo com relação a essa questão de cuidar da sua saúde e a importância disso também para ele, né? Isso. E eu acho que isso aí que você falou em relação ao homem se cuidar menos, a gente tem que lembrar que as mulheres têm expectativa de vida 5 anos maiores do que os homens ainda hoje. Isso não tem a ver com fatores genéticos, isso tem a ver com cuidados realmente, com a mulher já ter culturalmente o hábito de ir ao médico, ir ao ginecologista anualmente para fazer essa prevenção, para fazer esse rastreio, e o homem muitas vezes ou desleixa ou vai com menor frequência. Então, acho que talvez isso aí seja um dos pontos importantes, um ponto que, às vezes, quebrando esse tabu, a gente possa ganhar anos de vida, ganhar qualidade de vida aí para o homem também.
E a gente sabe que a prevenção, ela acaba mudando a vida, né, de um paciente. Então, a partir do momento em que ele está ali frequentando o médico, buscando saber se a saúde dele está em dia, se está tudo ok, é bem diferente daquele que faz, como você acabou de citar agora há pouco, né, que acaba deixando o assunto de lado, não se preocupando, e quando vai descobrir alguma coisa, está em cima da hora, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouco dessa importância do diagnóstico precoce. A gente sabe que hoje na urologia nós temos o câncer de próstata e tem outras enfermidades também que, se diagnosticadas com maior tempo, tem uma chance maior de cura, não é isso? Perfeito. O diagnóstico precoce é a única maneira da gente garantir uma maior taxa de sucesso na cura, né? 1 a cada 6 homens vai ter câncer de próstata. Isso é estatístico, isso não é evitável, não existe nada que você possa fazer para prevenir a formação do câncer de próstata. Claro que tem alguns fatores de risco, como obesidade, alimentação insalubre, tudo isso contribui para aumentar ainda mais esse índice. Mas o diagnóstico precoce ainda é a chave principal. O câncer de próstata, ele tem, por característica, por naturalidade dele não surgir habitualmente já como um câncer avançado. Ele surge como um câncer que eu brinco com os pacientes com um vira-latinha. E com o tempo ele vai crescendo e pode virar um pitbull raivoso. O vira-latinha, ele não tem capacidade de pular o muro, de se espalhar, de ter a temível metástase. Então a gente divide ali com uma classificação que chama de Gleason, que vai de 6 até Gleason 10. O Gleason 6 é a fase mais inicial, que ele normalmente fica restrito à próstata, e o Gleason 10 é aquele que é um câncer que tem maior chance de se espalhar. Então, fazendo o diagnóstico precoce, você vai pegar ele numa fase que ele ainda está pequeno, que ele está restrito a um órgão, é a laranja podre que você pegou bem quando ela estava iniciando aquela doença. Se você tira ela da caixa, ela não apodrece as demais. O câncer de próstata é a mesma coisa. Você diagnostica ele precoce, tem mais de 90% de chance de cura. Então, um câncer com alta chance de cura, com grandes possibilidades de tratamento, um câncer que, por essa magnitude, por pegar tantas pessoas, tem muita pesquisa em cima, então tem que diagnosticar precocemente. E na fase inicial, na fase precoce da doença, ele não gera sintomas. Então, a única maneira que tem para fazer um diagnóstico precoce é através do rastreio, que envolve principalmente o PSA e com tanto tabu, o toque retal, que a gente sabe que é um exame rápido, um exame indolor, um exame que contribui muito, não só para o rastreio, mas para ver outros parâmetros ali da próstata. A gente avalia o paciente como um todo. Então, acho que é importante quebrar esse tabu para a gente ir para uma próxima etapa. Eu acho que é importante, que eu acho que é importante frisar esse dado, que 9 em cada 10 pacientes, se diagnosticados de maneira precoce, eles vão ser curados. Então, é um índice de cura muito grande. E além da gente também pensar não só na cura, a gente vê que quando diagnosticar de maneira precoce, os tratamentos eles tendem a ser menos invasivos, eles tendem a ter um resultado melhor de efeitos colaterais que a cirurgia ou qualquer tratamento pode trazer, eles são também reduzidos e minimizados se eles são feitos em uma doença em estágio inicial. Então, acho que é muito importante a gente frisar a importância realmente desse diagnóstico precoce, sabe? E quando você fala em tratamento, eu até anotei aqui, hoje nós temos tratamento de quimioterapia, de radioterapia, temos a cirurgia. No cenário do câncer de próstata, é claro que eu acho que cada caso é um caso e aí deve ser analisado pelo médico junto ao seu paciente. Mas tem algum desses tratamentos que tem uma maior incidência? Olha, geralmente no câncer de próstata se faz mais cirurgia para retirada da próstata. Como que é essa porcentagem de distribuição desse tipo de tratamento? Pensando de uma maneira em que se existe a indicação do tratamento, porque uma vez diagnosticado o câncer de próstata, é igual eu costumo brincar, né? A gente tem 3 caminhos que a gente pode seguir, tá? O primeiro é de um acompanhamento, o segundo é de um tratamento e o terceiro, eventualmente, é um caso de exceção em que às vezes o paciente tem comorbidades muito grandes, que fica difícil você fazer algum tipo de terapia nele, então você vai pensar mais em controle de sintomas, é uma situação um pouco diferente. Mas vamos pensar nisso, que é um paciente que tem indicação do tratamento. Então aí a gente tem 2 caminhos que a gente pode seguir, né? Que é o caminho da cirurgia ou então o tratamento não cirúrgico, que é da radioterapia. O que eu costumo falar muito com os pacientes é o seguinte:
desde que o paciente ele tenha condições físicas de ser submetido a uma cirurgia, né? Desde que a saúde dele permita e desde que ele não tenha nada contra a cirurgia, a gente tende a optar pelo tratamento cirúrgico. Por quê? Porque se a gente faz a cirurgia e no nosso acompanhamento a gente observa que o problema voltou, né, que é a recidiva do tumor, a gente ainda tem a oportunidade de fazer uma complementação do tratamento com radioterapia, por exemplo, né? Agora, se a gente opta por seguir inicialmente pelo caminho da radioterapia, muitas das vezes, para não falar quase que na totalidade, a gente não consegue fazer a cirurgia de resgate que a gente chama, né? Então a gente sempre tende a optar inicialmente, desde que nesse contexto, né, pelo tratamento cirúrgico, né? Sabendo que os efeitos colaterais, claro que existem efeitos colaterais particulares de cada tratamento, mas que eventualmente eles são muito similares. Então a gente tende a optar pela cirurgia. A quimioterapia não é comumente utilizada? A quimioterapia não é bem uma quimioterapia inicialmente que a gente chama, né? A gente chama isso de um bloqueio hormonal, né? E aí ele pode ser utilizado como inicialmente parte do tratamento associado à radioterapia. Aí você pode fazer um tratamento, um bloqueio hormonal de curta ou longa duração, aí tem algumas nuances. Né? Até existe, né, em casos selecionados, a quimioterapia para tumor de próstata. Quando ele tem uma característica de ser mais indiferenciado, ser mais invasivo, ir para órgãos, para vísceras, né, para fígado, espalhar para esses locais, às vezes tem indicação de fazer uma químio. Mas de rotina, a cirurgia resolve boa parte das situações. Quando ela não resolve, a gente faz o bloqueio hormonal. E em algumas situações, uma radioterapia de resgate. Hoje em dia já tem coisa nova vindo por aí, terapias-alvo, SBRT, terapias medicamentosas que são direcionadas para determinados tipos de células. Isso tudo está evoluindo muito rápido. E a equipe está de olho nisso. Essa parte de evolução, né, que você acabou de citar, né, que tudo evolui muito rápido. Vocês, consequentemente, estão sempre acompanhando, buscando inovações, participando de congressos, tudo, mas o que tem de mais novo assim na área da urologia que vocês poderiam destacar para a gente? Algum método novo, alguma medicação, algum tratamento? Não necessariamente é novo, mas é novo no Brasil, que tem menos de 15 anos que ela é a realidade aqui. É a cirurgia robótica, né? Ela vem chegando, vem se ampliando, com a quebra das patentes possibilita com que mais pessoas, mais sistemas tenham acesso. Aqui a gente não tem disponível, mas em um futuro breve a gente tem grande expectativa, já estamos treinando nesse sentido. E a cirurgia robótica ela traz diferencial, é justamente tentar trabalhar naquela trifecta. O que é a trifecta quando a gente fala do câncer de próstata? Tem 3 coisas que a gente visa durante a cirurgia. Primeiro, tratamento oncologicamente correto. Quer dizer, a cirurgia ela tem que curar o câncer, ela não pode ser inferior à cirurgia aberta nem aos outros métodos. Sim. Segundo, ela tem que evitar incontinência urinária, que é um grande temor dos pacientes que fazem a cirurgia de retirada da próstata. A próstata está coladinha no esfíncter, que é o músculo que segura o xixi. Se a gente puder evitar machucar esse músculo, a gente consegue evitar essa incontinência. E a terceira é evitar a impotência. A impotência é também outra coisa que é temida, né? Os nervos responsáveis por inervação peniana passam lateralmente ali à próstata. Então, a gente podendo preservar eles, a gente consegue obter esses resultados. Bacana, legal. E, além do câncer de próstata, quais os outros cuidados e exames que os homens devem ter regularmente para manter sua saúde em dia, doutor Arthur? Então, se a gente pensa nesse homem, né, que está naquela idade ali para começar esse rastreamento do câncer de próstata, eu acho que é uma coisa interessante a gente falar, né? Quando que esse homem começa, né, a fazer essa rotina com o urologista? A gente costuma falar que a partir ali dos 45 anos, se tem algum fator de risco, ou então se não tem nenhum fator de risco, a partir dos 50 anos, você apresenta algum sintoma, né? Então, vamos pensar nesse homem aí em torno dos seus 40, 50 anos. A gente tem que saber, né, que a principal causa de morte nesse homem são causas cardiovasculares. Então, esse homem ele precisa também, né, de uma avaliação cardiológica. Então, ele tem que ter também esse cuidado dessa parte cardíaca, né? E a gente pensando naquilo que pode trazer o óbito ao paciente, né? E a segunda causa são causas oncológicas. E aí que entra o urologista, porque o câncer de próstata ele é o principal câncer no homem.
Então, se você for pegar lá qual que é o principal tipo de câncer que acomete o homem, você vai ver que o câncer de próstata lidera, né? Então, aí a importância de fazer essa consulta com o urologista. Então, eu acho que se for pensar assim, né? Esse homem aí de 40, 45 anos é urologista e também ter essa preocupação com eventuais problemas cardiovasculares. Sim, o problema cardiovascular, inclusive, é um problema que não deve ser uma preocupação só do homem, né? A gente já tratou aqui, inclusive, de outros temas e a cardiologia também foi algo que nós pontuamos. É um problema que tem cada vez mais afetado toda a população, né? É um problema mundial também. Muitas vezes esses pacientes chegam primeiro para o urologista, esses pacientes com alto risco cardiovascular, justamente pela inervação, pela irrigação, na verdade, peniana, ser para uma artéria muito mais fina do que a do coração. Então, aquele fator de risco que levaria a uma lesão vascular, uma lesão de coronária, que a coronária tem ali seus 5 milímetros de diâmetro, ele vai chegar primeiro lá nas partes baixas. Então, a gente sabe que o paciente vai começar a apresentar primeiro sintomas lá, para depois apresentar sintomas cardiovasculares. Então, é uma coisa que o urologista deve estar atento. Chegou para ele um paciente com uma disfunção erétil, encaminhar também para o cardiologista para investigar, porque pode ser uma dislipidemia, um colesterol alto, pode ser uma pressão que não foi rastreada previamente, pode ser uma diabetes descompensada, enfim. É um sinal. É um sinal que a gente não deve ignorar. Por isso a importância do homem procurar um urologista, né? Que o urologista ele tem essa visão também macro da saúde do homem, né? Exatamente. Nós estamos aqui já tomando um cafezinho, estamos ambientados nesse momento. Nosso podcast Saúde em Pauta hoje trazendo o tema Novembro Azul, quebrando tabus e salvando histórias. Comigo, Dr. Celso Carlos de Oliveira Filho e Dr. Arthur Moraes da Silva, ambos urologistas aqui do nosso Complexo de Saúde São João de Deus, tratando a respeito desse importante tema. E eu queria mais uma vez agradecer e destacar aqui a presença da Cafeteria Café Preto, trazendo para o nosso podcast Saúde em Pauta sempre as delícias que lá são servidas. Dr. Celso está aqui se deliciando já. Ele está experimentando pão de queijo, mas eu vou te confessar que tem esse biscoitinho aqui. Gente, é de chocolate branco com chocolate preto, ó. Um gostinho de canela. Vou provar. Crocante. Uma delícia. Gente, não tenha dúvidas. Cafeteria Café Preto, Rua Rio de Janeiro, 1058, no coração de Divinópolis, trazendo todas essas delícias, não só para o nosso podcast, mas também para a sua manhã, para a sua tarde. Dê uma passadinha lá, converse com o Lucas e com a Ana, que eles têm sempre o melhor para servir para vocês. Gente, uma delícia, viu? Uma delícia, super aprovado. Enquanto o Dr. Arthur vai aqui se servindo, vou perguntar para o Dr. Celso com relação à questão do homem brasileiro, né? A gente sabe que a tecnologia, o acesso à informação está cada vez mais presente, né? Não só na vida do homem, mas da mulher, enfim, para toda a sociedade. Eu queria saber de você, se você percebe que há uma mudança aí na cultura masculina para voltada à questão dos cuidados com a saúde, ou ainda existe um longo caminho pela frente? Sim. O caminho ainda é longo porque já vem sendo feito há muito tempo, né? A gente sabe que a campanha de Novembro Azul, ela foi incorporada no Brasil, mas ela não se originou aqui. Ela é uma campanha que, se eu não me engano, veio da Austrália. Lá tinham dois amigos, na verdade, que em uma época, dois médicos, né, estavam conversando sobre essa questão de saúde masculina e vendo que realmente o homem não se cuida, o homem vai menos ao médico e querendo chamar a atenção da população, eles resolveram deixar o bigode crescer para o povo começar a perguntar o que está acontecendo, não sei o que lá, e fazerem uma campanha em relação a isso. É o famoso Movember, Mustache November. Tem essa relação. Eles deixaram um mês inteiro, novembro inteiro, o bigode deles crescerem para chamar a atenção. E fizeram um Movember, que ainda é divulgado lá fora dessa maneira, como Movember, como o novembro do bigode. Às vezes o símbolo usado o símbolo que é utilizado nas campanhas é o bigode, justamente por causa disso. No Brasil, já depois se incorporou essa cultura. A SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, trouxe também, em um determinado período, um reforço dessa campanha. Teve, nos anos 90, para o início dos anos 2000, ela teve uma campanha junto com os barbeiros da região, que são
grandes portas para acesso aos homens, né? Os homens vão rotineiramente ao barbeiro e para fazer divulgação da saúde eles começaram a deixar folhetos com os barbeiros em várias regiões do país para divulgar a importância de fazer o rastreio, de fazer o acompanhamento, e na época isso foi um grande sucesso. Depois acabou isso sendo incorporado pelo Ministério da Saúde, que espalhou essa campanha também para o restante do país. Então existe uma grande comoção em relação a isso, e a gente vê que dos anos 90 para cá teve um crescimento enorme nos diagnósticos mais precoces, no tratamento mais precoce, e uma melhora significativa da taxa de cura das doenças ali relacionadas ao homem. Mas ainda tem muita coisa a seguir. Como eu falei previamente, o homem ainda vive 5 anos a menos que as mulheres, e é justamente por falta de prevenção. E eu acho assim, é minha percepção, né? Eu que estou há 17 anos aí na área da saúde, eu tenho percebido que as campanhas que motivaram outras a serem trabalhadas foi justamente o Outubro Rosa e Novembro Azul, que elas foram originadas bem há anos e anos atrás, né? E agora a gente tem campanha todos os meses, né? Alguns meses com 3, 4 tipos de campanhas diferentes. Então, muito bacana esse relato seu, né? O relato histórico, que mostra que a conscientização é o melhor caminho, e para isso nós estamos aqui hoje, né? Para conscientizar, para fazer com que mais pessoas tenham esse cuidado, né? Em se cuidar para prevenir. E isso é o mais importante nesse momento. Perfeito. Né? Quais são os sinais de alerta que nunca devem ser ignorados pelos homens? Então, sentiu algum desconforto, alguma dor? Quais são os principais pontos aí que o homem deve despertar? Opa, pode estar acontecendo algo comigo. Então, como o doutor Celso bem disse, né, o principal sinal é a ausência de sinal. Né? Então, como a gente viu, principalmente relacionado, né, à questão do câncer de próstata, o mais comum é ele ser diagnosticado nas suas fases que a gente chama de assintomática, enquanto a doença não dá nenhum tipo de sinal. Isso guarda, às vezes, uma relação anatômica ali com a próstata, né, que o principal local onde que geralmente ela surge é numa zona que a gente chama de zona periférica, que é longe ali da onde passa a uretra, né, que é o caminho que leva o xixi da bexiga. Então, por esse fato, né, a importância de, primeiro, o homem ter isso enraizado com ele, que ele não precisa esperar o surgimento de um sintoma para poder procurar o médico. Mas se a gente pensa, né, no câncer de próstata e os seus principais sintomas, então a gente vai pensar em queixas relacionadas, sobretudo, ao hábito urinário. Então, se aquele paciente, né, apresenta alguma alteração da forma como ele faz xixi, então se ele observa que vai no banheiro fazer xixi e que o xixi não saiu todo da bexiga, sempre fica um restinho para trás, ou se está difícil do xixi sair, né, tem que ficar fazendo força para o xixi sair, vai várias vezes no banheiro, acorda muitas vezes para ir no banheiro fazer xixi. É interessante que muitas vezes no consultório a gente pergunta, né, mas e aí, como é que você está fazendo xixi? Aí ele fala assim, doutor, eu faço xixi super bem, eu vou no banheiro toda hora. Não, isso está errado, né? Sim, não é certo você estar indo no banheiro toda hora, né? Então são alterações com relação à forma como faz xixi, né? Também alterações ali do aspecto da urina, às vezes tem algum sangramento na urina, né? Alguma dificuldade da ereção pode estar relacionada a isso também. Então, alguma coisa que fugiu do normal, né? Se a gente pensa também em estágios, né? Pensando em estágios mais avançados da doença, em que o principal local que essa doença da próstata vai, depois que ela sai da próstata, são os ossos. Então, aquele paciente com uma dor óssea, né, crônica, que só piora, isso pode ser também, aí pensando em casos mais avançados, né, de um tumor na próstata. E complementando o que você falou, é importante diferenciar o que é comum do que é normal. Justamente. Né? Tem muitos sintomas que são comuns, né? Às vezes o homem vai atrelando, vai relacionando os sintomas que ele está tendo com é normal da minha idade, estou acordando 3 vezes, 4 vezes por noite, mas é normal da minha idade. Estou tendo dificuldade ali em relação ao xixi, tem um cheiro pior, uma dificuldade para iniciar a micção, mas isso é normal para a minha idade. Não é normal, é comum, mas não é normal. A gente fala que a bexiga não é uma testemunha confiável, porque às vezes você vai se acostumando com os sintomas e pode chegar uma hora que não é meio tarde para fazer um tratamento.
A bexiga, ela é um músculo feito de musculatura lisa. Musculatura lisa, quanto mais você expõe ela a um esforço, ela não vai ficando mais forte que nem a musculatura esquelética. Ela vai ficando mais deteriorada, vai fibrosando e vai estragando. Então, se você posterga demais um tratamento, por exemplo, um aumento benigno da próstata, deixa para fazer uma raspagem tardia ou enrola para procurar o médico só para na hora que o xixi travou mesmo, pode ser meio tarde, que às vezes depois, mesmo fazendo o tratamento adequado, não volta a bexiga a ser como era antes. Então, o mais importante é estar acompanhando, que o médico vai estar acompanhando esses sintomas, acompanhando exames de imagem, ultrassom, se necessário uma cistoscopia, para decidir em conjunto qual que é a melhor hora para intervir ou não. Perfeito. E a gente sabe do papel que todos os familiares têm, né, nessa questão da prevenção aí. O que as mães, os filhos que estão nos assistindo agora pode fazer para incentivar seu marido, seu pai a poder buscar esse tratamento? Como você bem disse, né, com relação ao Outubro Rosa, outubro vem antes de novembro. E outubro é o mês de cuidado, né, das mulheres. Então a gente vê que sempre antes dos homens tem a mulher. Então é muito comum a gente ver, né, no consultório aquele homem que chega na consulta arrastado, que a gente brinca, né, pela esposa. Então, muitas das vezes a esposa quer entrar no consultório para, você falou aquilo mesmo. E aquilo que você está lá, não, você não está fazendo xixi bem, não, eu estou vendo você fazer força lá no banheiro. Então, assim, isso é muito comum, né? Como eu disse anteriormente, o homem ele é muito desleixado com a própria saúde. Acontece muito dessas situações, como o Celso falou, que ele julga que aquilo é o normal, né? Já está tão habituado àquilo que é o normal para ele. Então o homem ele acaba postergando, mas a importância, né, da família, aí, dos filhos, da mulher, para poder estar em cima ali do homem mesmo, né, para que ele possa se cuidar e a consulta. É claro que nem sempre é assim, né? A gente vê que com o passar do tempo os homens têm ficado mais cuidadosos, mas é muito comum ainda a gente ver essa situação no consultório em que o paciente ele já aparece lá por conta dos familiares, sobretudo da esposa, né? A gente percebe também que essas pessoas que têm com uma idade mais avançada, né, que estão na terceira idade, geralmente 70, 80, tem mais resistência ainda, né? Sim. Justamente por não ter esse acesso de conscientização que hoje um homem de 40, 50 anos tem, né? É uma sociedade muito diferente, né, da atual, né? Sim. E, como eu disse, ainda existe um pouco esse preconceito com relação ao exame de toque. A gente sabe que é um exame muito tranquilo, né? Geralmente vai durar ali algo em torno de uns 5 segundos. Não dói, né? É super tranquilo de ser feito. E não é isso que vai tirar a masculinidade ou mudar o caráter do homem, né? Perfeito. Dentro de instantes, nós vamos partir para o nosso encerramento do podcast. Queria que vocês pensassem aí em alguma história de superação, alguma história que fosse destaque para vocês durante o período que vocês estão aí junto a essa profissão, especialistas em urologia. Pode ser? Perfeito. Que aí a gente encerra com o nosso podcast dessa forma. Queria saber de vocês agora com relação à questão da prevenção do câncer de próstata. Mais cedo vocês disseram que não existe algo em específico que a gente tem que fazer para evitar, para prevenir o câncer. Mas hábitos saudáveis são muito importantes. Vocês falaram a respeito da alimentação e tudo mais. A questão também do cigarro é algo que influencia. A questão de práticas esportivas contribui para prevenir o câncer de próstata? Pode falar. A gente sabe que não existe uma correlação direta com o tabagismo e o câncer de próstata, né? Não existe um estudo confirmando que o tabagismo está diretamente relacionado ao câncer de próstata. Mas, né, se você para pensar, né, que o tabagismo ele gera uma série de alterações que podem atrapalhar a diferenciação, né, e a multiplicação das células, que é o que está ali no cerne da origem do câncer, a gente pode pensar que, apesar de não ter nenhum estudo contribuindo, é algo que com certeza bem não vai fazer. E pensando no restante aí do sistema urinário, a gente sabe que existe aquela frase, né, que o cigarro entra pela boca e sai pelo xixi. Então, por onde ele passa, ele vai causando estragos. Câncer de boca, câncer de laringe, câncer de pulmão, câncer de rim, ureter, bexiga, que é um grande foco de tratamento aqui, que são cânceres de difícil tratamento, que em fases mais avançadas necessitam a maior cirurgia dentro da urologia, que é a cistectomia.
Então, o cigarro ele é um grande Vilão, malfeitor, né? um grande vilão. No câncer de próstata em específico, a gente tem que trabalhar com evidências. Não tem muitas evidências de que ele seja um grande causador. Mas no restante do sistema urinário, ele é um grande vilão. Então, não tem por que não parar. O cigarro ele é ruim, ele não traz nada de bom para a saúde, ele tem que ser... E sem sombra de dúvidas, né, que a alimentação saudável, a prática de exercício físico, né, isso aí traz benefícios para a saúde do homem, sem sombra de dúvida. Para uma série de questões, não só da próstata, né? Tem muitos pacientes, como a gente está relatando aqui agora, que chegam com essa desconfiança, né? Esse receio de se fazer o exame, né? De toque e outros exames mais para detecção precoce do câncer de próstata. Mas eu queria saber de vocês como vocês trabalham essa parte da humanização, né? Que é a referência aqui no nosso hospital, inclusive. Como vocês trabalham essa questão da confiança, essa escuta do paciente para tornar esse atendimento mais humano? Olha, eu sempre falo o seguinte, eu acho que a informação, né, e a conscientização ela é importante, né? Então, antes, né, de falar a respeito, né, do toque, do exame de toque, eu tento mostrar para o paciente a importância daquele exame, né? Então, quando a gente conversa ali, a gente está, né, fazendo aquela que a gente chama de anamnese com o paciente, entendendo o contexto que ele vive, os sintomas que ele tem, eu procuro demonstrar para ele como que aquele exame, apesar de parecer tão arcaico, né, as pessoas até falam, não é possível, nós estamos em 2025, ainda não tem nada que substitui toque, e a resposta é que atualmente não, né, ainda não existe nenhum exame que pode ser que no futuro, eventualmente, isso venha a acontecer, mas não tem nenhum exame ainda que substitui o toque. Então, eu tento ali, né, conscientizar e mostrar para ele, né, a importância da realização do exame. A gente ter no consultório também, né, um ambiente tranquilo, seguro, discreto e confortável para que o paciente, né, ele possa fazer o exame. Esse exame ele pode ser feito de diversas formas, em pé, deitado, e aí mostrar isso para o paciente para poder deixar ele da maneira mais confortável para que isso seja feito, né? Eu acho que então o mais importante é mostrar a necessidade daquilo ser realizado, né? O benefício que aquilo vai trazer para ele, né? Perfeito. Para os pacientes do SUS, busca de apoio na atenção primária, certo? Por meio dos postos de saúde, buscando essa orientação e esse acompanhamento. Quando a pessoa tem o plano de saúde, queira fazer uma consulta particular, vocês têm o consultório, vocês estão disponíveis também aqui no hospital. Como faz para ter o contato direto com vocês, para estar fazendo essa consulta? Atualmente eu tenho atendido na clínica de consultórios aqui do Hospital São João de Deus, que fica ali na Avenida Getúlio Vargas, né? Eu atendo lá 2 dias na semana, no período da tarde. Então, quem quiser, né, tá querendo esclarecer mais dúvidas, é só estar entrando em contato lá com o pessoal, que eu estou à disposição para poder estar prestando atendimento e auxiliando aí da melhor forma. Certo. E lembrando o telefone da clínica de consultórios, para que vocês possam então ter contato aí com o Dr. Arthur, é o 3732166750. Repetindo, 3732166750. Vocês fazendo contato, vocês então vão conseguir essa consulta com o Dr. Arthur. E se me permite também, com relação ao contato lá na clínica, sim, como a gente sabe que o volume é muito grande, as meninas às vezes têm um pouquinho de dificuldade, pode ser que não consiga atender, tem o WhatsApp também. Ah, né? certo. Que hoje em dia é até mais fácil, eu acho, pelo WhatsApp. O WhatsApp lá é o 98826-2005. Então, 98826-2005. Só mandar uma mensagem lá, as meninas são espertas, rapidinho elas respondem. E bom que fica registrado, não corre aqui lá, liguei numa hora, não conseguiu atender. Às vezes a pessoa desiste, mas pelo WhatsApp fica lá registrado. E as meninas sempre respondem, são bem bacanas. 98826-2005. Justamente. Tá bom de memória, hein? Porque eu escrevo muito esse número. Né? Bacana. Bom que complementou aqui a nossa informação. Obrigado mesmo. Perfeito. Oi, Celso. Eu também atendo ali no centro, na Avenida Getúlio Vargas, número 805. Tem um prédio, chama Edifício Metropolitan, no 5º andar. Ali te chama Clínica Couché. Já atende lá todas as quartas, às vezes as quintas, vai depender da semana. E o telefone para agendamento também através de telefone ou WhatsApp, que é o 37998555439. A gente repete muito esse número, né? Mas acaba guardando. 37, né? Fala com a Angélica, exatamente. Ela vai te responder rapidinho. Boa, boa. Repete mais uma vez o telefone, pessoal. Então, tá anotando aí e Perfeito. Buscando a consulta com você.
DDD 37 99855 5439. Vai falar com a Angélica lá, em 3 minutos ela te responde. Isso Rápida. Aí. Agora, vocês também estão presentes nas redes sociais? No Instagram de vocês, qual que é? O meu é Dr. Arthur Silva.urologia. Arthur se não com me TH. engano. Arthur com TH. Rede social são um pouquinho mais... Mas Dr. Arthur vai estar aí, né, na descrição aí, mas se não me engano é isso mesmo. Dr. Arthur Silva.urologia. Perfeito. E o meu é arroba Dr. Celso Carlos. Se eu não me engano é isso também. A gente acaba não guardando, então meu arroba. O telefone é mais fácil. Na época do telefone, né? Telefone, então. O que é importante também a gente depois divulgar, a gente Sim. vai deixar aí também, como o Dr. Celso falou, a gente atua aqui também como equipe, né? Claro Sim. que existe a figura do Dr. Arthur, do Dr. Celso, mas que a gente faz parte de uma grande equipe de urologia, né? E a gente está cada vez mais fortalecendo isso, né? Então nós vamos deixar aí também depois o arroba aí do Instituto Urodiv. Arroba Urodiv. É importante salientar isso, né? Que é a maior equipe de urologia no Centro-Oeste Mineiro e a possibilidade que a gente tem como equipe é trazer mais tecnologias e segmentar melhor os tratamentos dentro da equipe. Então a gente tem alguém que é melhor na parte de andrologia, alguém que é melhor na parte de urologia. Isso tudo vai sendo possível ser feito dentro da equipe para trazer aquilo que é um melhor tratamento para um paciente com o melhor médico naquela especialidade. Atendimento completo e o paciente como centro do cuidado. Perfeito. Isso tudo aqui no São João de Deus. Perfeito. Bom, indo agora para o final do nosso podcast, queria que vocês pudessem aí relatar para a gente alguma história marcante, algum momento em que vocês foram provados com muitos desafios e conseguiram superar algo que veio a ser marcante para vocês durante a profissão. Eu me lembro de um caso de um paciente em que foi diagnosticado justamente, né, num contexto de de uma doença mais avançada e que chegou no consultório, ele nem andava, ele chegou na cadeira de rodas, né, que, como eu disse, quando a doença ela sai ali, né, da próstata e vai para os ossos, ela pode culminar até mesmo com essa dificuldade e o paciente eventualmente não conseguir andar, muitas vezes ele não consegue urinar, e a gente proporcionando o tratamento para... Né, no caso que foi desse paciente, a alegria que a gente tem de ver esse paciente retornando ao consultório, andando, né, e conseguindo ir ao banheiro, ficando livre da sonda, né, a gente conseguir proporcionar conforto e dignidade para a pessoa, né? Então, eu acho que o que o homem, né, ele tem que estar atento é que não basta estar vivendo, tem que viver e com qualidade, né? Então, esses casos, né, sempre me chamam muita atenção e marca bastante, é o que estimula a gente, né, a estar trabalhando aí, muitas vezes não tendo tempo de estar com a família que a gente gostaria, mas é isso que dá força para a gente continuar lutando aí. Que os movem. Justamente. É isso? Perfeito. A gente lida com um serviço de alta complexidade, então todos os dias chegam casos aí que são marcantes para a gente. Eu vou lembrar de um caso mais recente, até porque é interessante por serem uma mulher. Muita gente acredita que a urologia é uma especialidade exclusivamente do homem, mas a urologia é do sistema urinário. Então, tudo que envolve o sistema urinário a gente também trata, né? Teve um caso de uma paciente que foi submetida a uma esterectomia, uma cirurgia para retirada do útero, que tinha sido uma cirurgia mais complicada em um serviço externo. Acabou tendo uma complicação com o estreitamento dos ureteres, que é o canal que liga o rim na bexiga, e chegou para a gente já entrando em estado de diálise, uma paciente com náusea, emagrecida, uma situação realmente comovente. Ela chegou aqui no hospital via pronto-socorro, trazido pelo SAMU. A gente fez a admissão, fez o diagnóstico, reimplantamos os ureteres dela e saiu do hospital em torno de 7 dias. Voltou depois de um mês ali, já ganhando pezinho, super agradecida. Aquela paciente que vem abraçando, que vem falando, a minha vida mudou, melhorou totalmente. Ela falou nas palavras dela que eu recobrou as esperanças que ela tinha perdido. Sim. Ali. Então é muito bom ouvir essas coisas, é bom que a gente vê que está no caminho certo, apesar de trabalhar tanto, de ser um serviço tão maçante, que a gente muda realmente a vida das pessoas. A saúde tem isso, né, doutor Celso? É um trabalho constante, um trabalho diário, um trabalho árduo, porque quem está aqui no hospital não está a passeio, né? E quando nós recebemos feedbacks, né, depoimentos tão
bonitos, que nos marcam, realmente é um combustível para que nós possamos mover e buscar sempre fazer mais e melhor, né? Perfeito. Sempre assim. Bom, queria mais uma vez agradecer a vocês pela presença no nosso podcast. Eu queria ir para o final, para que vocês pudessem olhar para essa câmera 3 nossa aqui, para que vocês pudessem passar uma mensagem aí de conscientização para toda a população, aqueles homens que ainda estão na dúvida, será que agora é hora? Eu vou deixar para o ano que vem, para que vocês pudessem aí dar essa mensagem final de acreditação para que todas as pessoas que nos assistem, principalmente aos homens, se conscientizem da importância de se trabalhar essa campanha Novembro Azul com todos e buscar a prevenção. Não, ótimo. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e reforçar a importância desse momento que a gente está tendo aqui, que é só com informação que a gente consegue fazer com que essa prevenção cresça e melhore ainda mais. A minha mensagem final é nesse intuito, né? De você aí, homem, procurar um atendimento urológico adequado, para que consiga viver aí a sua vida com muita qualidade, desfrutar da família, dos filhos, dos amigos, né? E que para que isso seja possível, a gente precisa que essa máquina do corpo esteja funcionando muito bem. E a melhor forma de tratar isso é prevenindo, né? Então fica aí a minha mensagem, me colocar à disposição junto com todos os membros da equipe aí, que a gente está aqui para poder te auxiliar nessa caminhada aí da vida, que não é fácil, a gente sabe, né? Certo, doutor Celso. Perfeito. Queria agradecer também aqui pelo convite. Fico muito honrado, sempre à disposição aí para participar. E falar para o pessoal que não é só porque você está numa cozinha, viu uma barata, que a barata sumiu, que ela deixou de existir. Ela ainda está ali, então é importante a gente buscar o problema, fazer o rastreio, correr atrás para fazer um diagnóstico precoce, para achar o problema antes que ele se torne maior. Beleza? Perfeito, que se espalhe, né? Isso, que ele se espalhe, que ele Muito reproduza. Bem. Reproduza, melhor ainda fazendo analogia com a baratinha, né? Isso aí. Gostei. Muito obrigado a todos vocês, então. Obrigado a todos os nossos ouvintes, espectadores. Hoje nosso podcast Saúde em Pauta tratou a respeito do Novembro Azul, quebrando tabus e salvando histórias. Conosco aqui, Dr. Celso Carlos de Freitas de Oliveira Filho, urologista, e Dr. Arthur Moraes da Silva, também urologista do nosso Complexo de Saúde São João de Deus. Agradecimento especial à Enquadra Filmes pela filmagem, edição e finalização do nosso podcast. A Cafeteria Café Preto pelo patrocínio do nosso café aqui, que daqui a pouco nós vamos acabar com tudo isso aqui, né, gente? Por favor. E agradecer também a equipe de nutrição do Complexo de Saúde São João de Deus, a equipe de comunicação envolvidas na organização e execução do nosso projeto Saúde em Pauta, que sempre vai ao ar às quintas-feiras, às 8 horas da noite, no YouTube, nas plataformas de streaming, Apple Music, Deezer e também Spotify. Eu vou ficando por aqui e na próxima semana, com certeza, mais um tema de extrema relevância para o nosso Complexo de Saúde São João de Deus e para todos vocês que nos acompanham em toda a sociedade, seja de Minas Gerais, seja do Brasil, até mesmo do mundo. Queria mandar um abraço especial para todos do México que estão nos acompanhando, pessoal da Austrália também, já tivemos relatos de pessoas que estão nos acompanhando lá, brasileiros acompanhando nesses países. Muito obrigado a todos vocês, eu vou ficando por aqui, até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais.